Quando vocês receberam pelo Facebook o tema desse encontro, alguém lembra como era? Tinha assim uma frase: já pensou qual caminho seguir? Quando a gente é criança, vocês agora já não são mais crianças, a gente pergunta pra gente: o que você vai ser quando crescer, né? E aí a gente pensa automaticamente no quê? Numa profissão, né? Eu quero ser médico, eu quero ser professor, agora veterinário, está na moda. E quando a gente pensa em vocação, qual a diferença será de uma profissão e uma vocação? Né? Vocação vem do verbo em latim vocare, que significa chamado. Então é um chamado de Deus para a nossa vida. Um chamado especial. E no momento que Deus nos chama, a gente tem que dar uma resposta. Não é verdade? Então a nossa vida é um dom de Deus muito precioso. E Deus é tão perfeito que Ele não faz um só chamado para todo mundo, não. No momento que a gente é batizado, a gente é da igreja e acabou. Não. Cada um é chamado dentro da sua vocação a fazer algo especial. Uma missão, um momento especial, uma missão, uma vocação especial para Deus. Então é por isso que a gente tem 3 vocações bem diferentes e que a gente vai conversar, vou passando o microfone para elas vão explicando cada uma e a gente vai seguindo e perguntem muito, porque esse é um momento muito importante da gente descobrir qual é a nossa vocação. Tem assim: já pensou qual caminho seguir? Cristo te chama. Então vamos começar apresentando assim, ó. Qual a minha vocação? Qual o meu carisma? Se eu tenho um fundador? Eu vou começar assim, tem que começar da esquerda para a direita, tá? Então eu vou dar o microfone das meninas que são da comunidade Shalom de Fortaleza. Na realidade, eu me chamo Charlene, eu tenho 22 anos. Amanhã eu completo 23. Então, assim, eu e a Marisa, nós participamos da obra Shalom, que está em São Leopoldo. Mas nós estamos aqui também para explicar um pouco, né, sobre a realidade da comunidade Shalom, do carisma de Shalom. Nós pertencemos, é uma forma de pertencer ao carisma também, né, essa realidade da obra. Em relação a como a comunidade nasceu, assim, né, brevemente, questão do fundador, assim. A comunidade nasceu lá em Fortaleza, pelo Moisés. Moisés Azevedo é o nome do fundador. E ele, assim, vou falar bem brevemente, assim, né? Mas nasceu, ele era um jovem, assim como nós. Assim, tem aqui 15 anos. Por aí tem alguém de 15? Tem gente. Então, ele era um pouco mais velho do que 15 anos. Ele tinha lá os seus 18, 19, na verdade 17, se não me engano. Mas ele tinha por aí, assim, né? E ele estudava e tudo mais. E aí ele na rua, assim, né? Vendo um jovem na rua. Ele pensou: meu Deus, esse jovem, ele tem o mesmo desejo que eu tenho de Deus. E a diferença entre eu e ele é que eu tive, por misericórdia de Deus, né, porque Deus me ama muito, eu tive a oportunidade de conhecer a Deus. E esse jovem talvez ainda não teve. Então, surgiu a inspiração no coração dele de criar algo jovem para atrair esses jovens que muitas vezes se sentem atraídos por tantas realidades do mundo, né? Então, assim, criar o que, assim, né, para evangelizar. Então surgiu a ideia de uma lanchonete para evangelizar. Foi assim que a comunidade Shalom, assim, nasceu, né, lá no princípio, assim, e até hoje, na verdade, onde existem as casas de missão do Shalom, que não é a realidade, né, aqui no Rio Grande do Sul, mas se um dia Deus quiser ainda vai ser, né, tem a evangelização também por meio de uma lanchonete, que foi assim que nasceu, né? Então, nasceu um dia, poxa, todo mundo para querer fazer um lanche, né? Na verdade, então, essa foi a forma, a criatividade de Deus, digamos assim, né, que Ele utilizou para poder evangelizar. Então, em meio a jovens reunidos que talvez não queiram falar necessariamente, eles não querem ir lá na igreja para ouvir falar de Deus, mas talvez eles querem fazer um lanche e através de uma mensagem, através de uma conversa, eles podem, né, ouvir um pouquinho, né, sobre a partir de outros jovens. Então, foi essa a inspiração e assim nasceu a comunidade há 33 anos, né? A comunidade Shalom, ela tem 33 anos. E, assim... Eu vou falar um pouquinho dessa diferença da comunidade laical de uma comunidade de consagrados, né? A vida consagrada. Pronto. Na realidade, são leigos consagrados, né? Dentro da realidade da comunidade Shalom. São leigos, mas que podem viver
tem, dentro da realidade da vocação Shalom, tem os 3 estados de vida, né? Que a gente vai conhecer um pouco, né, das religiosas, da questão matrimonial. Mas dentro da comunidade Shalom, tem os 3 estados de vida. No caso, nós aqui meninas são 2, né? Mas quando tem homens junto, podem ser 3, porque por conta do sacerdócio também. Mas tem também, dentro da realidade, um matrimônio, porque dentro da realidade da vocação Shalom, se sente chamado a realmente, posso optar por viver uma vida consagrada a Deus, mas também dentro da realidade da minha família, né? Mas também tem aqueles que são celibatários para o reino, né? Que consagram também, então, toda a sua afetividade, sexualidade, tudo, na verdade, dentro da realidade da castidade, para viver realmente só para Deus, digamos assim. Não que o matrimônio não viva também, né? Mas no sentido de realmente optar por não casar, né? Dentro dessa realidade. Mas é diferente da realidade das irmãs religiosas de congregações, né? Assim, tanto é que é uma realidade que é nova dentro da igreja, né? Quem aqui já ouviu falar sobre comunidades? Levanta a mão aí. Comunidade tipo a Canção Nova. Quem já ouviu falar da Canção Nova? E da comunidade Shalom? Quem já tinha ouvido falar? Vários, alguns conhecem o missionário Shalom, né? Devem conhecer, né? Mas só para explicar que não é todo mundo do Shalom que canta e dança, não, tá? Eu não canto, mas ele também não canta. Né? A gente pode tentar, assim, né? Mas não dá muito certo, assim. Mas o que eu ia comentar, assim, é que é uma realidade nova dentro da igreja, perto, assim, de congregações religiosas, porque, assim, né? Tem tantos anos, a realidade das novas comunidades, Papa, agora não lembro se foi João Paulo II, se não me engano, chama a primavera da igreja, né? Porque é algo novo, é algo que floresce e pode realmente frutificar muito na igreja, mas é algo novo. E dentro disso que nasceu a realidade da comunidade Shalom. Então eu vou para as irmãs antes de vocês, pode ser? As irmãs falarem um pouco da congregação, do fundador, da fundadora da congregação, né? O carisma de vocês. Meu nome é irmã Lucila Tilo. Também sou natural aqui perto, Nova Petrópolis. Mas pouco eu vivi aqui. Vou traçar um pouquinho ali assim, depois a fundadora, né? Eu vivi muito mais longe, lá no Nordeste. Eu fui por 2 anos, e foi me pedido, fiquei 20, de 2 para 20, de tanta necessidade e urgência. E de lá, então foi me pedido uma outra urgência para a África, Moçambique. Trabalhei 9 anos lá. Voltei faz 2 anos e meio, problema de saúde que tinha dado. Mas eu estava também ia de novo, substituir outras que vinham tratar de saúde, né? Depois, quando fui fazer check-up, deu um exame, não me deixaram voltar. Com passagem comprada e tudo. Tive que aceitar também. Então é isso, aceitar. A nossa congregação é Imaculado Coração de Maria. A fundadora é Bárbara Mais. Ela é de Viena, Áustria. E ela tentou lá fundar a congregação. Desde pequenina, né, ela já sentiu esse apelo. Tinha uma estatueta do Menino Jesus na casa dela, muito pobres, não tinha quase nem suficiente comida, né? E viviam naquela riqueza toda do palácio. O pai trabalhava no palácio do imperador, né? Mas ganhava um salário muito pequeno e que não dava para sustentar a família. Então assim morriam muitas crianças, né? Filhos. E ela, firme, foi a caçula, a última. Então ela conversava, porque a família era muito cristã e lutava também para ver se conseguia mudar alguma situação, né? E ela aprendeu isso também dos pais, de confiar muito em Deus. Conversava com o Menino Jesus, a estatueta que tinha, e conta a história, né? Que ela escutou ele e disse: Bárbara, funda a congregação de minha mãe, que é Imaculado Coração de Maria, né? E aí perguntou para a mãe o que era isso. A mãe disse: bom, quando você crescer, você vai entender. E aos 15 anos ficaram órfãos.
pai e mãe também já tinham falecido. Imagina uma jovem de 15 anos. Tinha outros irmãos, né? Eram os 5 irmãos ainda, né? Então tiveram que deixar a casa paterna porque pertencia aos empregados, né? Mas até os 18 anos pôde ficar lá. Então ficaram ela com a irmã dela, ficaram as últimas. E então, desde cedo, ela aprendeu, né, de fazer a vontade de Deus também. Ela escutou cedo, também diante da sociedade ali, de tanta injustiça, ricos e pobres, miseráveis, né, e ela sentiu na própria família isso, né. Então ela foi desde cedo se questionando, realmente, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, e diante daquele pedido do menino Jesus. E foi crescendo e foi amadurecendo, sempre procurando ver o que Deus queria, como era diante da realidade. E lá então depois, ela, quando completaram os 18 anos, saíram da casa, tiveram que se virar na vida, ela com a irmã dela, Maria, chamada Maria. Foram fazer um curso de modista, que era corte e costura, trabalhos de agulha, tudo, né? Conseguiram diploma. Aí foi reunindo, acolhendo jovens que vinham do interior para trabalhar na cidade, não tinha onde se hospedar, né? Então ela começou a abrir uma pequena pensão para essas pessoas. E fui ensinando também, né? Porque essas jovens vinham do interior para procurar emprego e aí caíam na prostituição. Então ela não conseguia aceitar isso, por isso abriu uma pequena pensão e foi ensinando, e depois, mais tarde, até queria ser uma pequena creche também com crianças, né? E com o objetivo de fundar a congregação também. E foi partilhando aos poucos as colegas que estavam ali com ela, né? Mas não foi possível, por causa de uma revolução, os religiosos foram expulsos, dispersos, inclusive elas, e ela não desistiu, ficou firme e ia para outro país. Então o objetivo era para ir aos Estados Unidos, e com passagem comprada, tudo, não só ela, mais 21 jovens que aderiram a ela. Ficaram um mês esperando, e como não vinha navio, era só navio naquela época, né? O primeiro que encostou foi que vinha para o Brasil. Ela viu nisto a vontade de Deus. No rumo, sem conhecer nada, né? Então é impressionante isso. A coragem dela, a firmeza dela, a gente fica impressionada mesmo, né? Vieram, embarcaram 52 dias em cima do navio para chegar no Brasil, no Rio de Janeiro. E quando chegaram no Rio de Janeiro, cara, não conheciam nada, nem a língua, né? Então uma colega escreve, está escrito ainda, nós temos as cartas, né? Chegamos no Rio sem dinheiro, sem conhecer a língua, sem comida, mas muita fé e confiança em Deus. Então isso diz tudo, né? E ali começou. Hoje vocês estão presentes, então, praticamente no Brasil inteiro? Tem muitos estados no Brasil, muitos. Lá, aqui para o sul, para o norte, começou no Rio, né? E foi se espalhando. Então ficou muito aqui no Brasil, e então conseguiu fundar a congregação oficialmente no 5 de maio de 1849, lá no Rio de Janeiro. E lá começou com os pobres, né? Criança abandonada, que as febres amarelas, tifos, tudo que tinha, matava muitos os pais, até crianças, né? Então ela acolhia essas crianças para cuidar, né? Em coordenação com outras entidades, né? Porque elas não tinham nada, né? Diz que chegaram sem dinheiro, sem nada, né? Então, as autoridades que ajudaram um pouco, né? Asilos, então pediam lá para ir cuidar dos asilos, e foram aos poucos se fazendo assim, né? E o trabalho bom
repercutiu logo, porque quando ela chegou no Brasil, ela viu a maior necessidade era a educação, que lá era outra, viu? Por isso, o carisma mesmo é sempre buscar a vontade de Deus diante das necessidades de cada época. É muito amplo, assim, né, e profundo, porque Jesus também veio fazer o quê? A vontade do Pai. E não é, a vontade do Pai não é sempre a mesma, né? Então tem que ver que é a realidade de cada época, isso. E ali foi se espalhando com o trabalho que fizeram lá no Rio Grande do Sul, ficaram sabendo os bispos, naquela época, 1800 e pouco, e precisava de um asilo, uma coisa, alguém para tomar conta, mandou chamar ela lá para a irmã Cé. E aí foi se espalhando pelo Brasil lá fora, e depois também foi se espalhando pelos outros países, né? E principalmente os países mais pobres, América Latina, temos no Haiti, que é muito miserável e pobre também lá, né? A Venezuela, Bolívia, Paraguai e a Argentina, aqui na América Latina, né? E Moçambique. Moçambique faz 30 anos que foi aberto lá, né? Então eu trabalhei 9 anos lá, né? Ajudando. E a vida vai assim girando. Agora vim parar aqui, né? Sofrendo com o frio, porque... Aqui na Diocese de Novo Hamburgo, quais são as áreas de atuação? Diocese de Novo Hamburgo é Cramado, e Novo Hamburgo, e dois irmãos têm escola. Nós temos uma escola lá. Novo Hamburgo é uma comunitária inserida lá. E Salvador. Eu não sei ainda tudo quais que pertence à Diocese, porque faz 4 meses que estou aqui. Fiquei 2 anos lá em Caxias, né? Era outra Diocese, né? E agora 4 meses aqui. Não sei se querem mais alguma coisa, saber. Eu gostaria de dizer assim, quais os focos de atendimento das Irmãs Imaculadas do Coração de Maria. Né? Então, a saúde foi uma, que agora está quase extinta, né? As escolas, a educação, a pastoral, né? E também a ação social com idosos, temos também esse trabalho, né? E além de feitas, então, conforme a necessidade lá do espaço de lá. Agora, o mês que vem, elas vão numa comunidade em Angola. Inclusive, quem conheceu a irmã Leonardi, que era vice do hospital, né, vice-diretora e farmacêutica, ela está indo para lá. Juntamente com a irmã Irene Carvalho, que foi a diretora da Escola Imaculada Conceição de Deus e Irmãos. As vocacionadas ao matrimônio. O matrimônio foi instituído por Jesus, né? E falar um pouquinho de como vocês descobriram essa vocação ao matrimônio e o que se pode fazer dentro da vocação do matrimônio como leigo, né? Então, meu nome é Eliana, sou casada então há 21 anos com o Luiz, que é o tio Lui, e tenho 3 filhos. Então, o chamado, né, esse chamado que Deus faz a cada um de nós, ele me veio já desde muito nova a formar uma família, porque sempre tive muito desejo de ser mãe, sempre gostei muito desde pequena, então brincava com as bonecas e dizia, né, ai, minhas filhinhas, meus filhinhos, e isso veio, né, assim frutificando dentro de mim. E também pela minha mãe, porque então eu tive, assim, acompanhei a minha mãe muito desde pequena pelas dificuldades que minha mãe teve que enfrentar durante toda a vida dela. E isso também foi me fortalecendo dentro e eu fui sentindo que então realmente era este o meu chamado, de ser mãe através do sacramento do matrimônio.
E aí então, aí vem a questão. Então, durante esse tempo que eu fui filha, também muitas vezes fui mãe dentro do lar, porque tive que muito ajudar a minha mãe, dentro das dificuldades que veio no dia a dia, né, de trabalho, dificuldades para sustentar 7 filhos. Eu sou a mais nova e desde muito cedo trabalhei, desde os 10 anos já comecei a trabalhar, cuidava de criança com 10 anos, 11, 12, 13, até 14 anos eu era babá. E aí depois então comecei já a trabalhar fora. E isso foi me fortalecendo, sempre gostei muito da questão de casa, do zelo com a casa, do zelo assim, de ter zelo com a mãe, com a comidinha, de ajudá-la a preparar. Então eu senti que realmente era isso para mim. E foi aí, fui caminhando, né, fui pedindo sempre, muito em oração, que Deus me ajudasse. Porque nesse período em que a gente é criança, depois pré-adolescente, adolescente, jovem, que a gente vai tentando se descobrir na vida da gente, como a Mari falou, profissão e vocação são 2 coisas totalmente diferentes, né? E aí, então, a gente tem que ir em busca, além da profissão, o que mais eu posso ser para a minha comunidade, para onde eu vivo? E aí estou, então, me casei, graças a Deus, tenho minha família com muitas dificuldades, que a gente acho que vai conversando, né, no decorrer, para assim, como que a gente consegue transpor e, enfim, superar as dificuldades que vêm no nosso dia a dia, que são muitas neste mundo em que a gente está vivendo, com tantas turbulências e com tantas coisas que vêm ao desfavor das famílias. Então, estou aí também, trabalhando na comunidade, ajudando na igreja naquilo que for preciso. E um outro chamado que também, Mari, sinto muito profundo dentro de mim é este trabalho realmente dentro da comunidade com crianças. Por este amor que eu sinto que tenho, eu sei que eu tenho esse chamado através da música, através desse carisma, desse carinho que a gente sente. Então eu sei que isso também é um chamado que Deus tem. Boa tarde, então. Eu sou a Carol, né? Eu tenho 23 anos e eu sou membro faço parte do movimento CLJ, né? Que é o curso de liderança juvenil fazem 10 anos e sou noiva, né? Faz 2 anos e meio que eu namoro o Bickel, da Casal, e a gente então está se preparando para o sacramento do matrimônio também, né? Que acontece dia 7 de maio do ano que vem. E às vezes a gente para assim, e eu fico muitas vezes me perguntando assim, meu Deus, será que é mesmo? Será que não é? Porque, né, eu olho as gurias assim que estavam comigo, que a gente participa de um monte de atividades juntas e daqui a pouco eu não tô mais, né? Daqui a pouco eu vou ser dona de casa, que nem a Anne falou, daqui a pouco eu vou ser mãe, daqui a pouco eu vou ser esposa, mas eu rezei muito, né? Dentro do CLJ a gente tem reuniões que fazem com rezar, assim, e realmente pensar se é isso, se não é, se tu tem que se perguntar. E por vezes, né, muitas e muitas vezes eu vim no sacrário e pedia para Jesus o que ele queria de mim, né? Que ele me mostrasse realmente a pessoa, se era para ser mãe, se era para ser irmã, se era para ser, né, de alguma comunidade. E aos poucos ele foi me mostrando através de trabalhos, né? Então eu fiz parte da refundação do CLJ de Igrejinha, né? A gente refundou um grupo lá fazem 1 ano e o Bickel fez parte junto comigo e do nada, assim, né? A gente se conheceu e a gente se gostou e a gente, então a gente percebeu que realmente era pra gente ficar junto, né? E a gente tá aí, a gente caminha dentro da condição que Deus nos permite, né? A gente busca a santidade sempre, né? A castidade também e protetar, né? Tipo, quando a gente for pai, quando a gente for mãe, através desse testemunho, fazer com que a nossa sociedade seja um pouco melhor. Não sei se... E o bom é perceber que Jesus
Deus chama e a gente, no silêncio, pode ouvir, né? E dar a nossa resposta. Já me fizeram um sinal ali, né? Então vamos aproveitar esse momento e talvez em vez de, né, a gente fazer a nossa oração, a gente não fez uma oração inicial, né? Acho que enquanto vocês carregam ali e a gente fazer uma oração. E pedir a meu nome é Marisa, eu tenho 32 anos e desde pequena eu sempre senti algo assim como se Deus me chamasse a algo, mas eu não sabia a quê, assim, o que Ele queria. Quando eu era criança, eu, né, com esse sentimento, eu achava que eu tinha que ser médica. Mas depois, claro, né, eu fui crescendo e fui estudando e acabei me afastando um pouco da igreja, né, mas sempre sentindo algo, assim, sempre algo queimado no meu coração, assim, que sempre algo estava faltando na minha vida. E quando eu comecei a buscar a igreja, eu me senti assim, mais completa. Mas foi na comunidade Shalom mesmo, quando a nossa irmã, né, que começou a obra, Lorita, me convidou para participar dos grupos de oração, porque realmente eu senti que ali era o meu lugar, né, que ali era aquele lugar que Deus me chamava. Né, e aquilo foi se concretizando, claro, com o rolar do tempo, assim, né? Com tudo que foi aprendendo, com os retiros, né, que eu fui vivendo. Eu acabei fazendo um vocacional em 2012, né, e ali foi que realmente concretizou que é na comunidade Shalom que é o meu lugar. E é ali que Deus me chamava sempre, desde criança, né? E é onde eu me sinto realmente plena, assim. É ali, quando eu estou no evento, quando eu estou junto, é onde é o momento mais feliz da minha vida. Eu estou varrendo o chão ali, preparando a sala para um grupo de oração, organizando, recebendo as ovelhas, é onde eu me sinto a pessoa mais completa do mundo, é ali, né? Então, foi um chamado, o discernimento disso foi mais gradual, assim, né? Mas o chamado de Deus eu já sentia desde criança, assim, a servir a Deus através da vida consagrada, né? Claro, no futuro, hoje eu ainda não sou, né? Eu não sou membro da comunidade, né? Deus agora me chama a ser da obra, né? A participar na obra, a trabalhar ali, mas com certeza no futuro eu serei membro da comunidade. Partilhar rapidinho, assim, então, a maioria aqui é ou Onda ou CLJ, certo? Isso? Pronto. Eu participei, nós somos de São Leopoldo, né? Onde acontece os grupos de oração do Shalom também. Mas eu participei por muito tempo do Onda, né? Então, com 10 anos eu fiz o Onda, o quinto Onda da Medianeira, lá, tinha 10 aninhos. E aí foi em 2013. E aí eu caminhei durante muito tempo no Onda, assim, né? Então, fiz o remo, pra quem conhece, né? Fiz o remo, comecei a coordenar o grupo lá da paróquia, e depois comecei a me envolver mais a nível diocesano, né? Tudo mais dentro do movimento. E sempre, assim, tive muito carinho e sempre, assim, então me criei dentro dessa realidade da igreja, assim, né? E me sentia muito completa por me doar nesse movimento, né? Assim como também dentro da realidade do CLJ, eu tenho certeza que as gurias também, né, se sentem completas também, mas partilham da minha caminhada. Mas assim, eu fazia direção espiritual. Alguém já ouviu falar do que é direção espiritual? Já? Alguma assim? Pronto, eu fazia direção espiritual. Com 16 anos eu comecei a fazer. E aí eu comecei a perceber que, meu Deus, eu amo muito Onda. Nossa, eu amo os meus amigos do Onda, eu amo me doar para as crianças, para os jovens do Onda, né? E eu me sinto realmente, sinto que Deus vai me fazendo crescer, mas eu sinto uma inquietação no meu coração. Foi isso que eu comecei a perceber, assim, né? Então, lá, quando eu tinha uns 19 anos, então eu já fazia, né, 9 anos de caminhada no Onda e tudo mais, e me dedicava, continuei me dedicando ao movimento, mas comecei a pensar e perguntar para Deus, né, como já foi falado, né, comecei a rezar, né, o que Deus quer de mim, assim, né, porque eu sentia assim que eu não era normal, assim, né, entre aspas, né, eu digo, não era normal nesse sentido, assim, porque, pronto, mas talvez Deus me chame realmente a ter uma família, mas, meu Deus, parece que Deus quer mais, era isso que eu sentia, assim, né, e aí eu fui buscar por figurias, assim, né, e eu partilho com vocês, realmente, Deus talvez ele vá se utilizar de instrumentos, realmente, né, de uma pessoa, de algum evento para acontecer, talvez este encontro seja um instrumento de Deus para que vocês perguntem, mas se vocês ficarem parados de braço cruzado, não vai acontecer nada, assim, né, vocês têm que se abrir, né, também a realidade que Deus quer
né? Então foi isso assim que meio resistente, porque eu justamente gostava muito do grupo que eu participava, assim, né? Meio resistente, mas aos pouquinhos eu fui me abrindo aquilo que Deus queria, né? Então fui procurando, né? Porque a nossa igreja ela é muito rica mesmo, assim, dentro da realidade de congregações, de comunidades, de expressões. Então hoje vocês estão tendo a oportunidade, né, de conhecer um pouquinho, né, da congregação ali do Imaculado Coração de Maria, um pouquinho do Shalom, mas tem uma diversidade, né, de coisas para se conhecer, né? Então assim, eu me abri a conhecer um pouco disso e a partir daí que eu descobri a vocação Shalom, né? Participei de um evento lá em São Leopoldo, e aí algum tempo depois eu fui, né, na comunidade, na missão, onde tem a casa do Shalom, digamos assim, em Florianópolis, que é a missão mais próxima daqui. Aí foi a minha descoberta vocacional. E aí pronto, assim, porque quando a gente se encontra naquilo que é o nosso lugar, porque Deus, com certeza, para cada uma de vocês, assim como é qualquer realidade, mesmo sendo jovem ou já tendo 30, 40 anos, Deus tem um lugar específico para cada pessoa, né? E quando a pessoa se encontra nesse lugar específico, é isso, entende? A pessoa se sente satisfeita e completa, né? E foi isso que eu senti no meu coração, né? Então, na verdade, gradativamente também, eu fui assim, eu descobri, senti esse chamado, mas eu sentia também, né, que Deus queria que eu ficasse um tempo no Onda, né? Também dentro da realidade das lideranças, né? Para ir ajudando também outros jovens a tomarem a frente e caminhando no Shalom, descobrindo cada vez mais aquilo que era, né, que Deus me chamava a viver. Né? Então hoje eu não faço mais parte do Onda, né? Me dedico realmente só à comunidade, só à obra Shalom, mas assim, o que eu quis partilhar dessa realidade do Onda, porque realmente é um meio de a gente descobrir, né? Assim como Onda, CLJ, EJU, outros movimentos, ou catequese, ou crisma, né? Mas é um meio de a gente também se abrir a outras realidades, né? Um chamado específico que Deus tem para nós enquanto vocação, né? E Deus nos capacita quando Ele chama, né? A gente não precisa se preocupar, não, que Ele capacita cada um, Ele dá para poder fazer. Eu vou de novo continuar com a minha ordem para não perder, né? Como foi o chamado? Bom, em primeiro lugar, eu tive uma tia religiosa, né? Digo tive porque já faleceu, as irmãs Santa Catarina de Novo Hamburgo. E a gente conheceu ela, mas não me atraía. Explicar porquê, não sei dizer, né? Mas não me atraía. E foi, mas também não revelei para a mãe que queria ser irmã. Era só comigo isso, né? E foi indo, quando 11 anos, aliás, surgiu mesmo um dia. Eu estava trabalhando, meus pais são do interior. Estava tirando a palha do milho, da espiga de milho. Me lembro tão bem, marcou. De repente veio assim um pensamento: por que tu não vai ser irmã? Fiquei espantada assim, observando, e aquilo não saiu mais do coração. Vai ser irmã. Mas quais? E naquela época não se tinha noção de outras congregações, nada. Porque, olha, eu já estou com uma idade. Na minha época não tinha como hoje, né? Nem revistas, jornais, né? Interior ainda. Mas quando eu tive 11 anos, vieram as irmãs abrir uma comunidade lá onde eu nasci, né? Quando eu vi elas, a primeira coisa, esta é minha congregação. Não sei explicar, mas foi assim, né? E o pai, a mãe não sabiam de nada. Aí um dia a minha irmã, que é mais nova que eu, pediu para a mãe, nós estávamos em volta da mesa, fazendo trabalho, assim: mãe, eu quero ir lá com as irmãs. Não, você é muito nova ainda. Você tem que primeiro estudar, né? Aí eu olhei assim, aproveitei. Então eu já posso ir, né? Uau, tu nunca falaste nada, mas eu quero ir. A resposta também foi: se não primeiro, vai estudar mais. Vai aguardar, né? E foi indo assim, né? Mas nunca saiu, né? Foi assim um chamado mesmo, né? Dentro da gente.
Aí depois, eu entrei realmente, foi com 15 anos, que teve um problema muito grande na saúde do pai, quase para morrer, daí tinha que ficar em casa ajudar a trabalhar. Aí com 15 anos fui liberada. Daí entrei com as irmãs, continuei o estudo, fiz o ginásio, naquela época era o ginásio todo, né? E depois a formação, então tem a primeira etapa, não sei se é para dizer isso também, as etapas de formação. Talvez vamos deixar para a segunda parte. Ah, tem na segunda parte. Não estou curiosa, eu não tenho vergonha de dizer não, eu tenho 75 anos, fiz este mês. Nas etapas, se eles não perguntarem, pode deixar para perguntar. E mesmo com essa idade, estava animada, disposta para voltar para Moçambique, mas a saúde não me deixou. Bem, eu sou filha última de 9 filhos da mãe e do pai. Portanto, a neném da casa sempre, né, ficava observando o que os demais segmentos escolhiam, né? Então, eu ficava olhando, né? Nós somos em 4 irmãs religiosas e um sacerdote. E a mãe todos os dias rezava o texto. E o que ela colocava no texto? Para que meus filhos escolham o melhor caminho. Né? E eu ficava pensando, como é que ela sabe o melhor caminho? E a gente rezava, era muito religiosa, né, a família toda. E foi saindo uma irmã, foi saindo outra. Eu dizia assim, ó, mas deve ser muito bom, porque várias, né? E eu também quero segui-las. E a mãe sempre dizia, você é muito jovem ainda, você tem que ter muito juízo, você tem que esperar. Nós vamos te deixar aí, mas você tem que aguardar o momento certo. Aí, quando completei 13 anos, ninguém me segurou. Daí eu disse para minha irmã, eu vou contigo, mas com aquilo que eu tenho, eu vou. E realmente fui e não olhei mais para trás. Foi muito bom, eu acho que é o espaço mais especial que pode existir na vida de uma criatura, é escolher o caminho de Jesus. E eu me encantava muito, assim, porque elas falavam muito da fundadora, né? Falavam muito de Maria, né? E a fundadora escolheu Maria como padroeira. Então a gente, né, foi acompanhada, assim, né, dentro de uma espiritualidade mariana. E eu, muito feliz até hoje, graças a Deus, assim, né, estamos aí. Eu lembrei também, né, eu sou a terceira da família, né, mas em 10 irmãos, e estão vivos ainda, e somos em 3 irmãs também, né, religiosas, e 2 irmãos laçalistas. Conhece irmãos laçalistas? Tem escolas lá. Caxias tem 2 colégios. Então, uma irmã minha, ela trabalha, quer dizer, eu fui a primeira, puxei as irmãs. Agora, 2 irmãos foi o meu irmão, mais velho que eu, né, os irmãos, né? Então, uma irmã minha está no Paraguai, trabalhando lá, no 3º ano. A outra está trabalhando agora em Caxias, está coordenando toda a região nossa, né? Aqui no sul, todas as comunidades, até de Moçambique, né? Então é muito trabalho, né? É mais nova que eu também. E os outros 5 casaram. Que eu vejo que é muito trabalho. E também muito, como a irmã Terezinha dizia, né? A mãe, o pai não era tanto, mas a mãe rezava muito. O terço sempre de noite também tinha que rezar, nem que fosse dormindo. Meninas, além do chamado
chamado a ser, né, ao matrimônio, como é que também tem algumas meninas que estão em fase ali, como descobrir a pessoa certa também, que é, né, o chamado de Deus, que é aquela pessoa, porque o casamento é para a vida inteira, a consagração é para a vida inteira, né? Então, como que a gente percebe isso a todas as vidas, né? Então, acho que é importante falar um pouco disso também. Então, né, meninas, é tão bom namorar, né? Dizem que isso não é bom namorar. Claro que é bom namorar. Né? Se é esse o chamado que Deus tem para nós, e assim, os padres namoraram, não, irmã? Tem padres que são padres que namoraram. Então, daqui a pouco a gente vai namorar e daqui a pouco vai se seguir para uma outra área religiosa, enfim, né, meninas? Então, claro que é bom namorar. Então, eu quero colocar assim um pouquinho para vocês, só para vocês entenderem, né? Porque a gente nasce, vai crescendo, criança, pré-adolescente, adolescente, e tem toda essa questão de, claro, a gente ter a necessidade de conhecer, até porque a gente vai se descobrindo sexualmente. Então, vai surgindo com certeza a vontade de conhecer alguém. E até porque na escola, a gente começa também a olhar para os meninos com um olhar diferente. É ou não é verdade? Acha um rapazinho bonito, acha sim. Nós olhamos assim como eles também nos olham com um olhar diferente. E isso é muito normal e natural. Seria atípico se não fosse. Mas o que é importante é a gente realmente ter em nós, graças a Deus nós estamos aqui e estamos num caminho tão bom que é este caminho de Jesus, que estamos na igreja, e aí a gente começa a ter o conhecimento das coisas. Saber como descobrir se aquele menino talvez é para mim ou não. Se ele é só meu amigo ou se ele pode ser algo além de meu amigo. Então a gente tem que ir realmente se interiorizando e tem que orar muito, ficar muito de joelho no sacrário, que eu sei que a Carol também já ficou, né, Carol? Eu, na minha fase de CLJ, eu passei por um momento assim, de muitas turbulências na minha vida de infância, gente, não foi fácil a minha vida. E por isso que eu pedia sempre para Deus que eu queria ser mãe, eu queria casar para passar essa experiência e talvez não ser para os meus filhos tudo aquilo que eu passei em casa, com meu pai, com dificuldades com minha mãe também. E foi aí que Deus foi mostrando o meu chamado, porque eu fui buscando e orava muito. Então, assim, eu tenho muito comigo essa questão assim, ó. Vocês estão nessa idade em que os olhares se cruzam, né? Aonde daqui a pouco já vem um toquezinho, pegar na mão, aí já sente que o pegar na mão não é só aquele pegar na mão de rezar um Pai Nosso de amigo, mas tu sente que já é uma coisa maior acontecendo. E aí, quando começa a brotar esse outro sentimento dentro, que não é o sentimento somente da amizade, e que sim a gente sente que tem algo a mais, começa a rezar. Começa a rezar porque Deus nos é muito fiel, muito fiel. E Ele não falha a nos mostrar se aquele rapaz, aquele menino vai ser o rapaz certo ou não. Às vezes a gente é teimosa e a gente teima e bate o pé com Jesus ou com a mãe. Minha mãe me dizia muitas vezes: este não é o rapaz certo para ti. E eu dizia: não é sim, estou apaixonada, não é ele que eu quero. Não, minha filha, não é o rapaz certo para ti. Reza, pede para que Jesus coloque na tua vida o rapaz certo. E aí foi então aonde na minha caminhada de CLJ, foi indo os anos, tive assim 6 anos de caminhada no CLJ, e aí depois então foi onde Jesus, indo na missa, na igreja, foi onde eu conheci o Lui, e nos tornamos amigos, mais amigos, e aí foi onde a gente foi em oração, para que nós não estragássemos a nossa amizade, que era tão bonita, que a gente em oração foi pedindo para que Jesus nos ajudasse, se realmente era isso para nós. Se era assim, então, para nós namorarmos, ficarmos noivos e depois nos casarmos. Então, assim, vocês têm que realmente, amados,
essa coisa de hoje, dessa modernidade, onde os jovens ficam, como trocar de roupa. Pega, fica hoje, bota lá, aí depois amanhã vai lá, fica com outras que não ficam com mais, até de 1, 2, 3, 4 numa noite, ou num dia, ou numa tarde. Não façam isso. Não façam isso. A gente tem que se valorizar. E para se valorizar, como pessoa, como jovem, como menina, a gente tem que ir em oração, pedindo para que Jesus tudo vá conduzindo. E para que Nossa Senhora, eu sempre digo, Nossa Senhora, passa na frente dos meus filhos. Passa na frente do Lázaro, da Sofia, do Mateus, e vá mostrando o caminho certo. Como a irmã disse, né? Que a mãe orava no texto lá, né? Vá mostrando o caminho certo. Então, vamos pedindo também. Para que Deus vá mostrando o namorado certo, se for o namorado ou se for a namorada, né? Enfim, para que vá mostrando para vocês qual é o caminho que vocês têm que seguir. Em oração, de joelho sempre. E para finalizar, eu acho que num breve depoimento, falar um pouquinho exatamente de ser noivo e viver a castidade no noivado. Esse caminho do namoro, do noivado, como é importante. Tá, então a questão da castidade, né, de viver isso é uma opção minha, né, e uma opção do Bickel, antes mesmo de a gente namorar, né, a gente eu não erguia uma plaquinha e sair na rua assim, dizendo, eu quero alguém que viva assim. Lá no meu coração eu sabia que eu queria alguém que vivesse assim, porque é muito difícil, eu acho, a gente se relacionar com alguém que pensa totalmente diferente da gente. Então essa foi uma oração muito intensa, porque eu tinha muito medo de não conseguir alguém que não vivesse assim, muito medo. Eu sempre tive muito medo, às vezes, de namorar ou essas coisas assim, de se relacionar com alguém. Eu sempre fui muito fechada, assim, né, de fazer, e nunca me importei, se alguém estava me olhando, se alguém não estava me olhando, se eu ia ter alguém, se não ia ter alguém. E quando aparece alguém, a gente fica, meu Deus, né? E aí, teve um dia, assim, que a gente sentou e a gente conversou sobre isso, né? E a gente falou que, aí eu coloquei pro Bickel e ele colocou pra mim que a gente ia viver assim. Quando a gente é solteira, é ótimo, sabe? Tudo é ótimo, nada dá errado, funciona, né? É fácil, é muito fácil dizer para os outros assim, eu vou viver a castidade, né? Vou me guardar para o meu casamento. Vai conseguir, vou, mas eu não tenho ninguém. Daí vem alguém, né? E esse alguém, tu gosta desse alguém, tu ama esse alguém, né? E esse alguém, beijo na boca, que uma vez ali me falou, causa calor. E é verdade, entende? Não precisa fazer grandes coisas. E aí a gente vai entendendo que não é fácil viver a castidade. Né? E que a gente tem que evitar muitas coisas e muitas situações. Né? Então, aí a gente entendeu que a gente sozinho a gente não consegue. Né? Que só a minha decisão e a decisão do Bickel não funciona. E aí que a gente vai atrás de uma direção espiritual. Né? Então, hoje a gente conversa com o Padre César pelo menos uma vez por mês. Né? Onde a gente chega assim, como se ele fosse uma solução de todos os nossos problemas. E né? Então, assim, a gente reza muito junto, a gente reza muito individual, a gente fala muito com o padre, e mesmo assim não é fácil. Não é fácil para nós dois, né? E agora parece que fica muito mais difícil, que a gente está se preparando para casar, e, né, deu um monte de situação, assim, parece que as tentações vão chegando mais perto, e não é fácil também aguentar, né, toda a incomodação que a gente tem ali fora, né, porque a gente é muito criticado, porque as pessoas não entendem porque viver assim no mundo de hoje. Né? Por que não dormir junto? Por que não ter relação sexual? E se eu não gostar depois que eu casar? Né? Então, por muitas vezes eu chego em casa chorando para minha mãe porque as minhas amigas me criticam. Né? Então, assim, se prepare. Não só pelo fato que é difícil na relação dos dois. Não é fácil mesmo. Mas eu acho que cada um, né, consegue levar de uma forma, assim, talvez
para casar isso foi mais fácil, talvez para mim é mais difícil, talvez para vocês vai ser mais fácil. Cada um tem uma forma, né? Então, e cada um tem uma história, assim. Mas se preparem, né? Porque cada vez mais eu acho que a gente vai ser criticado quanto a isso, né? E a gente precisa mostrar que é possível, né? E que vale muito a pena, tenho certeza que vale muito a pena. Toda vez que eu penso assim, ai Jesus, mas pra quê, Senhor? Mas aí Ele me mostra que vale muito a pena mesmo, né? E eu quero chegar um dia, depois de casado, e dizer assim, eu consegui, né? Então, é uma luta diária, né? E eu coloco nas minhas orações todos os dias, para que a gente seja muito forte, para que a gente seja muito fiel, porque se a gente quer viver o caminho dele, a gente precisa fazer o que Ele nos diz. Não aquilo que Ele... isso Ele falou, eu não gostei, eu não vou ver isso, vou ver só isso aqui. Então a gente tem que ser de Deus por inteiro, não só pela metade. Muito bom, né? O importante é a gente perceber que em cada vocação não é tudo muito fácil, mas também não é tudo muito difícil. Porque Jesus orienta, Jesus encaminha, Jesus vai nos ajudando a cada dia. E essa descoberta da oração é uma descoberta que a gente faz a cada dia. Começa na idade de vocês e vai crescendo e vai acompanhando a vida da gente em todos os momentos. Né? Então vamos agora para o intervalo, vamos alimentar o corpo com a mesa. Né? Eu passo passando. Eu me perguntava bastante isso, assim, né? Quando eu justamente, né, comecei a sentir algo que era, né, sentia chamado de algo diferente, mas não sabia o que era, daí, isso Shalom, mas tinha outras realidades que eu achava legal também, e também tinha a realidade também, eu sentia, achava muito bonita a realidade das irmãs, né? Eu não sentia, assim, um chamado específico a alguma congregação, mas, enfim, eu ficava confusa, assim, né? Meu Deus, mas, né? E aí talvez a minha tendência vai ser porque eu acho legal, eu tô supondo, tá? Mas é a música, então eu vou, né, me sentir, vou procurar isso, né? Então, mas, pelo menos pra mim, né, o essencial é aquilo que a gente já falava antes, né, da oração. Não tem, assim, né? É pensar, assim, se é algo baseado só, assim, por exemplo, isso é uma tendência humana nossa, pelas influências do mundo, a gente pensar que a nossa vocação é só entre aspas, tá? Mas casar, né? Assim, porque realmente às vezes, até é o pensamento da família, o pensamento do mundo, né? Assim, a gente ser criado assim, pra realmente nesse pensamento só de, não, eu jura, ser irmã, jura, ter uma realidade, um chamado diferente, onde eu vou ter que me empenhar mais, digamos assim, não, capaz, né? Porque essa é uma tendência. Então, assim, se questionar e questionar, assim, pra realmente, assim, parar pra pensar se existe uma inquietação no meu coração, né? Mesmo dentro da realidade, até mesmo no matrimônio, mas se existe essa inquietação, né? Então, perguntar pra Deus. Se hoje, assim, vocês, eu nem vou perguntar, porque talvez a maioria de vocês vai ficar tímida de responder, mas talvez vocês vão dizer assim, não, eu já sei o que Deus quer pra mim, né? Não, eu já sei, eu vou casar e eu vou ter meus filhos, né? Mas, se isso não foi perguntado pra Deus, opa, né? Alguma coisa eu tenho que rever, porque antes de mais nada eu tenho que perguntar pra Deus. O que Ele quer? Deus vai dando sinais, com certeza, assim, né? Então, saber diferenciar, assim, perceber realmente, assim, na oração, mas também nas coisas concretas, porque, por exemplo, na minha vida, eu sentia que, então, meu chamado, existe um chamado especial, específico dentro da igreja, eu não sabia o que era. Deus foi abrindo as portas, né? Foi me mostrando a realidade da vocação Shalom, ou a realidade de uma congregação, Deus foi abrindo, né? E aí, se permitir, se deixar conduzir pelo próprio Espírito, né? Aquilo que a gente pedia no início do encontro, né? Permitir que o Espírito vá mostrando também, através dos sinais, mas através também da oração, assim, né? Então, acho que é o essencial mesmo. Perguntar para Deus, permitir que Ele vá respondendo através da nossa caminhada, né? Através das pessoas também, mas não se deixe só influenciar por aquilo que as pessoas falam. Acho que isso é bem importante, assim, né? Porque se foi por isso baseado nisso, eu muitas vezes ouvi falar que eu tinha cara de carmelita, né? Assim, então, não que eu não tenho nada, meu Deus, amo as carmelitas. Alguém conhece a vocação carmelita aqui? Pronto, assim, né? As irmãs que vivem a clausura,
uma das coisas, quando vem o pensamento, perguntar, né? É bom ou menos bom, ruim? Acho que quando é bom, uma coisa boa, sempre é de Deus. Agora, se vem muitos pensamentos bons, e aí? Eu acho que digo como a colega agora falou, né? A melhor coisa para descobrir é na oração, realmente. Na oração, e se ainda não consegue, procurar ajuda, dialogar com alguém que pode ajudar, né? Isso digo, é muito importante, pela experiência que eu também tive, né? Não é só naquele momento, depois vai continuando. Muitas vezes tu vai precisar de ajuda de alguém para ir discernindo mesmo, né? Vem as dificuldades, sozinha tu não consegue ir em frente, precisa da ajuda de alguém. Então a oração, pedir a Deus, né, que mostre realmente o caminho para ser feliz. O que nós queremos é ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Então precisa pedir a Deus para Ele mostre o caminho para mim, para ser feliz e abraçar. E não pensar que não tenha dificuldade. Dificuldade tem em qualquer caminho. Na vida religiosa tem, na vida dos padres tem, na vida de casados tem, de solteiros tem. Então, de todas as onde seguir tem dificuldades. Então, precisa realmente rezar para se afirmar e Ele vai iluminar. Não precisa ter dúvida, Deus ilumina. Eu, quando tive que tomar decisões, daí para lá para o norte de Moçambique, né, ninguém me obrigou. Eu tive que discernir, pensar, rezar. Aliás, quando foi para Moçambique, a superiora geral, nossa, né, queria que na hora desse a resposta. Eu disse, não, espera aí. Eu nunca pensei nisso, né? Nunca me passou pela ideia. Disse, eu vou rezar primeiro. E realmente depois eu percebi, Deus foi mostrando através de fatos, da Bíblia, da oração, Ele foi mostrando. Então é isso o ponto forte. Sempre pedir a Deus que ilumine a gente. Ele vai indicando o caminho onde nós seremos mais felizes. Então, né, amores, assim, né? A gente tem que realmente se interiorizando e indo nessa busca sem precipitações, sem se precipitar, sem querer correr e ficar nessa ansiedade, não. A gente tem que silenciar o coração e escutar, estar aberto àquilo que realmente Deus quer para nós. Porque assim, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a nossa padroeira do Onda, ela queria muito, né, muito, o pai e a mãe queriam muito seguir a vida religiosa. O pai queria ser padre, a mãe queria seguir para a vida religiosa. E eles estavam muito para este caminho. Mas aí não era isso que Deus queria deles. Deus queria que sim, eles formassem a família. Então eles formaram a família e foram os filhos, então, que foram para os caminhos religiosos. Então não se precipitem nessa busca, deixem que Deus tudo conduza, com muita calma. E acho que assim, para ir também deste discernimento, vocês têm que assim, nós temos tantos bons padres aqui, né? Amigos, companheiros, nossos parceiros do dia a dia, eles estão sempre ao nosso lado. A gente tem que pegar um que a gente se identifica muito, assim como a Carol, que tem um amor muito grande pelo Padre César, foi onde ela se encontrou com ele, como um pai espiritual, que ele é um amigo, ele é um conselheiro, que ele corrige, que ajuda. É isso que vocês têm que fazer, é procurar um padre e ir se aconselhando com este padre. Ele vai ajudando vocês. Por quê? Porque nós temos muita forma, não é somente sendo pai e irmãs. Não, né? Nós temos as meninas aqui que estão em outras atividades, a gente tem muitas. Então, o importante é a gente pegar uma pessoa assim, deste meio, o padre,
E Ele vai nos ajudando com muita sabedoria a gente descobrir o que Deus quer de nós. Às vezes não um amigo, mas uma irmã, um padre, né? Um orientador espiritual mesmo, né? E continuando, vocês, aí quem se sentir chamado a responder, tá? Vocês já foram criticados pela vocação ou escolha que tiveram? Se sim, o que fizeram para superar essas críticas? Muito. No meio universitário, tinha muitas críticas com relação à igreja, e muitas vezes a gente tem que ofertar, né? Algumas vezes eu tenho que ofertar, porque não convém eu discutir com o professor, discutir com o colega naquele momento. Muitas vezes eu tenho que rezar para